Olá, gente de Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Muito bom a gente estar aqui novamente para esse projeto que Deus tem colocado no nosso coração, para que a gente possa, durante o ano de 2023, toda semana, vivendo uma reflexão. Obviamente, tem tantos possibilidades de estudo de devocionais, de estudo de porções da palavra, mas o Senhor, ele nos desafiou a trazer semanalmente uma reflexão profética, pelo qual a gente colocou como objetivo a construção de ter uma injeção profética semanal. Porque injeção é interessante que ela tem um efeito muito rápido, né? Mas o efeito rápido daquilo que Deus está trazendo para a gente precisa estar na nossa consciência de que nós precisamos fazer todo o exercício daquilo que a gente está ouvindo, né? Então, é muito gostoso estar aqui compartilhando essa reflexão contigo, né? Trazendo aqui esse momento da ministração da palavra de Deus, e eu queria te desafiar realmente a parar, né? A ter um tempo onde você pudesse lançar um desafio de reservar um espaço para a reflexão da palavra. Nós temos sido bombardeados ultimamente de muitas informações, e a maioria delas vem assim, né? A gente vai lendo, a gente vai ouvindo, vai colocando no estacionamento, a gente não volta a ver aquilo que a gente recebeu, ou quando lê, né? Um turbilhão de informações, né? Então, eu não gostaria que isso fosse mais uma informação, mas fosse uma reflexão poderosa na tua vida, porque nós queremos, em Cristo Jesus, construir algo tremendo para esse nosso ano de 2023, diante da presença do Senhor, tá bem? Então, vamos lá, vamos entrar aqui no foco da nossa reflexão de hoje. O versículo-chave para essa reflexão, o alvo dessa semana é a gente pensar que as minhas bênçãos, elas estão a caminho. Uau! As minhas bênçãos estão a caminho. Isso é muito positivo. Isso é muito positivo. Isso não é autoajuda. É positivo da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus traz anúncios da parte do Senhor de que as bênçãos do Senhor, elas estão a caminho de nos alcançar. Então, a palavra de Deus diz, no nosso versículo-chave dessa semana, que o semeador, ele semeia a palavra de Deus. O semeador semeia a palavra de Deus. Então, veja, nessa terceira semana de reflexão, a gente recebe uma palavra como essa, que está aí em Marcos, capítulo 14, capítulo 4, verso 14, e nos desafia a pensar numa colocação, numa pergunta que a gente vem a pensar assim: qual é a realidade que a gente tem gerado na nossa casa? Qual é a realidade que nós temos gerado na nossa família, na nossa empresa, no nosso trabalho, na igreja, no ministério e até mesmo nas redes sociais? Por quê? Porque nós podemos pensar que esse é um questionamento que fica muito próximo às sementes que você semeia pelo caminho da sua vida. Olha, em Marcos capítulo 4, versos 9, quando Jesus conta essa parábola do semeador, ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Parece ser muito óbvio, né? Ora, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, se todo mundo tem ouvido para ouvir, já está ouvindo, não é? Não é. Porque nós estamos, principalmente no nosso tempo, principalmente no nosso momento, nós estamos ouvindo muitas coisas
com essa audição que não permite a reflexão, que não permite a meditação. Estamos ouvindo muitas coisas, mas nós não estamos exercitando, a gente não está tornando audível aquilo que o Senhor tem falado comigo. E é interessante quando Jesus nos desafia a ouvir. Porque mais à frente, em Marcos capítulo 4, versículo 14, Jesus, ele explica que a semente, ela é palavra. A semente é palavra. E ao lançá-la num terreno fértil, ela vai frutificar, gerando uma realidade que não existia ali antes. Então, pensando nisso, nós podemos entender que a palavra, ela é uma semente que vem para criar realidade. A palavra, a nossa palavra, ela vem para criar uma atmosfera que levará ao cumprimento de um destino. Isso é muito sério. Deus, ele nos ungiu com a palavra dele, colocando essa palavra dele no nosso coração, na nossa mente, na nossa boca, e essa palavra, ela tem essa realidade, né, de provocar coisas no nosso destino. Então, a Bíblia nos lembra a todo instante o poder daquilo que nós proferimos. Veja que o próprio Deus, ele se utilizou de palavras para criar um mundo como uma estrada, um roteiro por meio do qual o inexistente passou a tomar forma e existir. Uau, pelo poder da palavra que estava na sua boca. Que poderoso isso. E por isso eu enxergo nas revelações de Jesus a importância da declaração do ato de profetizar o quê? Palavras de esperança. Porque o tempo todo nós estamos profetizando. Ou a gente está profetizando derrota, o caos, aquilo que não vai prosperar, ou a gente vai estar profetizando uma palavra de bênção sobre a nossa vida, sobre o nosso destino, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja. As palavras, elas têm cunhos proféticos. Muito sério isso. Então, existe um poder a ser destravado nas nossas vidas quando nós declaramos o destino profético que Deus desenhou para mim e para você. E nem sempre é fácil isso, porque a gente vai olhar para diversas situações que nos cercam e nós precisamos exercer uma fé que vai superar os problemas pelos quais nós enfrentamos. Muitas vezes, nos dias difíceis, nós olhamos para as circunstâncias, para as dificuldades, sem a perspectiva de que existe algo melhor. E aí nós somos tomados de um sentimento de fracasso e logo palavras de derrota, pensamentos de derrota, vão tomar forma do nosso dia. Muito comum isso. E o arprose dessa semana, a reflexão dessa semana, a minha conversa contigo nessa semana, o meu ponto de vista contigo nessa semana, é que é justamente nesse momento que nós devemos nos levantar e encher os nossos lábios de declarações regadas do quê? De confiança em Deus, acreditando no poder da palavra profética, que destrava a bênção, que promove libertação, que traz à existência o que Jesus já conquistou por nós nas regiões celestiais. Olha o que o apóstolo afirma para a gente. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Veja, ele já fez o trabalho, ele não vai fazer. Ele já fez o trabalho de nos abençoar nas regiões celestiais. Portanto, o que traz essa bênção, o que invoca essa bênção, o que faz acontecer essa bênção que já foi dado em Cristo, é a minha fé de que ao anunciar essas bênçãos e proclamar e profetizar, eu vou chamá-las à existência. Aquilo que não era, como que se é possível acontecer, porque isso é o ambiente da nossa fé. Então,
Para isso será necessário que a gente venha cultivar uma nova perspectiva sobre as nossas circunstâncias atuais. Não sei que ano a gente vai enfrentar, eu não sei que ano você enfrentou, eu não sei em que momento da vida você está, mas nós estamos diante de muitas circunstâncias. Boas de manhã, ruins à tarde, no meio do mês difícil, no final do mês melhora. São circunstâncias que elas estão presentes na nossa vida o tempo todo. E é claro que todos nós temos que enfrentar luta nesses ambientes, o quê? Familiares, de trabalho, escola, e outros que estejam inseridos, mas nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso deve afetar as nossas atitudes, proporcionar uma nova forma de ver o mundo ao nosso redor. Então, na palavra de Deus, o profeta Ageu, ele é conhecido como um profeta que fala muito sobre ter uma visão renovada. E ele nos lembra que nós precisamos fazer o quê? Alinhar, ordenar o nosso caminho, ordenar aquilo que vai projetar os nossos horizontes e nos encorajar no Senhor para semear o que ainda não conseguimos enxergar. Nós precisamos buscar o auxílio do Espírito Santo para que ele abra o nosso entendimento. Então, nessa semana, eu quero convidar você a enxergar com olhos espirituais a sua realidade. Se você olhar para o impossível, aquilo que está difícil, e ficar metido na ideia de que não é possível, não será possível. Mas se você meter no seu coração uma ideia de que em Deus as coisas são possíveis de acontecer, e a gente começar a profetizar positivamente uma visão que vai contra o medo, que vai contra a vergonha, que vai contra a culpa, porque essas coisas são os vilões que roubam a motivação de seguir em frente, de superar os nossos obstáculos. Pode perceber, o medo, a vergonha, a culpa são vilões. E, de fato, o Senhor conhece todas as nossas necessidades, as necessidades do nosso coração. Mas o que é que a gente tem feito para alcançar? A gente não pode ficar nesse discurso, Deus conhece meu coração, Deus sabe o que eu preciso. Não, Ele quer parceria com você. Ele quer que você tenha o sabor, Ele quer que você tenha o banquete de poder colocar palavras no altar do Senhor, na mesa do Senhor. Então, talvez hoje você precise ser como um semeador, lançar semente, profetizar, implantar um caminho de bênção sobre a sua vida. O Pai, Ele quer nos abençoar, mas é preciso que você dê passos proféticos, indo em direção às paisagens que Ele deseja construir no horizonte da sua vida. E por isso, então, eu te digo, apegue-se à sua poderosa força do Altíssimo para trazer as realidades do céu sobre a terra. Há um tempo certo de Deus para todas as coisas, e eu acredito que nesse início de ano há uma atmosfera, você percebe? Há uma atmosfera de bênção para ser liberado sobre o povo de Deus. Por quê? Porque esse é o tempo, um mês de começos, de posicionamento, de sonho. Portanto, meu querido, minha querida, tome atitudes práticas e declare a realidade celestial sobre todas as áreas da sua vida. Olha só, grite, profetize, proclame. As minhas bênçãos, elas estão a caminho. E para finalizar, eu queria dizer para você que na descrição do vídeo tem uma palavra profética lá para você. Por isso que eu disse para você, se envolva nisso. Vai lá, leia a palavra profética, profetize ela a semana toda. Profetize aquilo a semana toda, é uma palavra profética sobre a tua vida, para ser observada na semana. E tem também alguns desafios práticos para você poder andar aonde? Nas águas de Deus. Deus quer que você ande em águas profundas na presença do Senhor. Eu queria te agradecer aqui por esse tempo maravilhoso de estarmos juntos em mais esse momento, pedindo para que você compartilhe com pessoas. Tem tanta gente derrubada. Nós fizemos uma ação nesse final de semana, na rua, orando por pessoas na rua, anunciando o Evangelho, falando do reino de Deus, de coisas positivas.
E quantas pessoas estão derrubadas no meio do caminho, precisando ser alcançados por uma palavra de bênção. Logo em seguida de você ouvir isso aqui e trabalhar isso aqui, eu te peço encarecidamente, mande para umas 10 pessoas, 10 amigos seus. Não é para estar curtindo nada aqui, não é para estar ganhando like, não. É porque essa palavra ela vai alcançar o coração de pessoas que precisam se reposicionar, que precisam urgentemente se reposicionar. Nós estamos aqui com esse iProse, injeções proféticas semanais. E eu quero que isso seja transformado num tempo de bênção para você. Compartilhe, converse com pessoas, pegue essa reflexão e converse com pessoas, incentive pessoas, levante pessoas, seja instrumento de Deus, boca de Deus, mão de Deus. E o Senhor vai te recompensar em todo o tempo, tá bom? Grande abraço, Deus te abençoe, estamos juntos aqui, é uma grande alegria ter você nesse canal. Beijo no coração, até mais.